Ok, sejam muito bem-vindos ao nosso teste, porque, na verdade, as aulas vão começar na próxima segunda-feira. Então, foi importante a gente fazer esses ajustes. Bom que está todo mundo aqui, está o John, está o Bleno, está o Mário Del Guercio, e que vocês estão aqui conosco. A gente faz essa experiência para que na segunda-feira tudo esteja ajustado. Eu vou estar com um microfone novo, o Mário me deu essa dica de tirar o som da caixa, colocar para o fone. Eu faço os ajustes, que aqui está tudo novo o escritório. Eu vou instalar a placa com a orientação técnica de Mário Del Guercio. E a gente começa na segunda-feira, às 8 horas da noite. Bom, pode ser que... Eu vi que tem algumas dúvidas com relação a grupos de WhatsApp, com relação a Facebook secreto, com relação às transmissões ao vivo, com relação a horários, com relação a Basic, Standard, Premium, Diamond. Então, quaisquer dúvidas que vocês tiverem com relação ao curso, e eu sei que outras vão surgir na medida que a gente estiver estudando. É claro, aí a gente vai ter interações para valer. Inclusive dúvidas com relação ao que pode, ao que não pode, postagem, certificado, pagamento. Tem gente que fala, eu vou pagar o certificado? Não, não vai pagar o certificado. Eu vou pagar para fazer o Diamond? Não, você já está fazendo o Diamond e não custa nada. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, então pode colocar aqui, a gente tira todas essas dúvidas, vai ficar gravado. E a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, depois da primeira aula, a gente vai ter 3 grupos ajustados e específicos. O grupo só para falar sobre as apostilas, sobre o conteúdo da FCE, e um grupo livre, o grupo da liberdade, e um grupo só para avaliação de áudio. E quem vai estar lá avaliando? Vai estar o Mário Del Guercio, o Júlio Franco, Sidney Matos, eu acho que vem mais alguém, e eu também vou estar lá. São as pessoas que já fizeram o curso, são da turma histórica, e que sabem todas as técnicas, eles sabem ouvir bem, sabem fazer ajuste fino. E qual que é a vantagem de nós termos vários monitores que conhecem as técnicas? É porque cada um tem uma visão. Vocês vão perceber que tem essa diferença. Com relação às técnicas, todo mundo pode aplicar essas técnicas. Por exemplo, eu quero 1 quilo de asa e coxa. Aí a pessoa chega lá no açougue e fala assim, eu quero 1 quilo de asa e coxa. Pronto. Isso é elisão. Asa e coxa, ele não fala isso. Ele poderia fazer uma trava de glote, por exemplo. Asa e coxa. Ou azicoxa. Ou então, asa e coxa. Você ouve o A e ouve o E. Pronto, elisão. A partir do momento que você sabe essa técnica, então está todo mundo igual. E o que diferencia um do outro? É somente a emoção. Qual que é a diferença de uma pessoa para outra? A lei do timbre da voz. A lei do timbre da voz, o que muda é a emoção, que cada um imprime uma emoção diferente, ou uma pessoa imprime emoções diferentes em um mesmo texto. Por isso que eu gosto da avaliação de mais monitores, porque assim a gente tem condições de ouvir avaliações diferentes, percepções diferentes da própria emoção, de cada áudio que vai ser avaliado. Isso é excelente. Então, a gente vai bater muito nessa tecla durante o curso. Bom, vamos lá. Pleno, muito obrigado por estar aqui. John, Mário Del Guercio. Eu não consigo saber exatamente quem que está lá na sala, mas se tiver perguntas, eu já gostaria de ouvir. Você desculpa se eu te interromper, porque as perguntas do Hangout vão passando. Quando você der uma brecha, eu vou entrar com a pergunta, tudo bem? Pode atropelar para valer. Então, vamos lá. O Ivanildo Júnior, ele está pedindo para você falar sobre a questão do certificado. Ele é apenas para participação ou se ele vai ser reconhecido? Ótimo, boa pergunta. Quem que fez a pergunta, Ui? O Ivanildo Júnior. Ivanildo, ótima pergunta. Esses certificados, por exemplo, alguém acabou de me pedir o certificado, que fez recente agora, e ele levou para a PUC de São Paulo, e a PUC aceitou. Então, as universidades estão aceitando o certificado. Ou seja, ele vale como contagem de hora. Mas ele não tem validade para fins de DRT. Tá. Não tem. Não, por que ele não tem validade para fins de DRT? Porque a Fórmula da Comunicação Envolvente não é um curso para formação de locutores, é um curso de especialização da voz. É para locutores, é para jornalistas, para professores, para palestrantes.
enfim, pregadores, todas as pessoas que usam a palavra, usam a voz falada, usam a voz como ferramenta de trabalho. Então, a FCE é um curso de especialização da voz, não é um curso para a formação de locutores. Aliás, o Mário Del Gresso trabalha com a formação de locutores. Pronto, te entreguei, Mário. More questions? Bem, o Ivanildo, na mesma pergunta, que eu não fiz para não ficar muito longo, mas o Ivanildo pergunta também sobre a página para os alunos divulgarem, né? Ou seja, aquele banco de vozes que a gente tem conversado, ele quer saber o que é exatamente. Eu estou mandando aqui. O banco de vozes é uma ideia que nós já tivemos em 2016. Esse banco de vozes, nós chegamos a pagar para que uma empresa fizesse um layout maravilhoso. Eu quero mandar, deixa eu ver se eu já peço aqui ao vivo, se eu consigo isso aqui, quer ver? Tem foto. E eu já compartilho nos nossos grupos agora. Na realidade, vai ser um site com banco de vozes, onde pessoas que apresentarem um determinado nível de qualidade e profissionalismo vão ter o seu espaço ali dentro desse banco. É claro que deverá passar por um determinado crivo, as pessoas, porque não adianta só a pessoa. Uma coisa é importante as pessoas saberem: não basta ter uma voz bonita, você precisa saber utilizá-la corretamente. Não é o timbre que manda, e sim a forma como você fala, o seu conhecimento da língua portuguesa, nesse caso a correção gramatical, e principalmente a emoção que você coloca nas suas falas. Portanto, não vai ser simplesmente um banco de vozes onde todo mundo vai colocar o seu nome ao Deus dará. A ideia é que esse banco de vozes permita uma exposição maior daqueles que estão realmente se dedicando, demonstrando potencial para isso, e para que tenham uma oportunidade de serem vistos pelo mercado comprador, no caso aí as agências de publicidade e outras empresas que compram locuções. Mas para isso vai depender do talento de cada um, do empenho, da dedicação, e com certeza vai passar por um crivo de uma bancada que vai estar gerindo esse site, né, para garantir que o nível das vozes que participam desse site esteja acima de um determinado patamar. Senão a coisa não anda, porque se você simplesmente sair colocando um monte de vozes ali, o próprio site perde credibilidade e os clientes não irão acessá-lo porque sabem que a bagunça é muito grande. E as agências de publicidade, aí eu digo com experiência, porque eu tenho uma agência de publicidade, não tem tempo para ficar procurando demais. Então elas vão pegar os que estão nesses sites, que já é uma pré-seleção, para dar uma oportunidade de trabalho. E esse site de voz, esse banco de voz, vai funcionar da mesma maneira. Eu gostei dessa... Perfeito. Então, a ideia é essa. O que eu vou fazer? Vocês sabem que o meu ex-sócio, melhor falar assim, meu ex-sócio, eu tenho áudios dele falando: Marcelo, eu era um anônimo, desconhecido. As pessoas sabiam, conheciam a voz, mas não associavam a voz à imagem. Qual foi a minha estratégia? Associar a imagem à voz e depois a voz e a imagem ao curso. Então, nós conseguimos fazer um trabalho muito bom, muito rápido e com grande resultado, em curto espaço de tempo, usando estratégias de marketing na internet. Nós vamos fazer isso com essa plataforma. Vai ser um site de vozes envolventes. Então, nós vamos fazer uma divulgação nacional. E não vai ser pequena, vai ser uma divulgação boa, para que as agências, as produtoras possam contratar. Vai ter algumas melhorias. Eu queria mostrar para vocês, eu não estou conseguindo falar com a pessoa agora, um rapaz de criação de TI, ele está fazendo essa plataforma, e eu queria mostrar exatamente como é que vai ser, mas eu posso dizer o seguinte: quem que vai estar lá? Eu vou fazer um vídeo que vai ao ar, e a gente vai divulgar muito isso, dizendo que quem está ali dentro domina as técnicas mais avançadas de comunicação, emoção e voz, que são comunicadores envolventes, que eles conhecem e sabem usar todas as técnicas
da fórmula da comunicação envolvente, porque é isso que o mercado quer. O mercado quer as técnicas de excelência. Por isso que eu falo, que bom que a gente está falando isso agora, antes da primeira aula. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você se empenhar, melhor você vai ficar. É assim com todo mundo. Veja, o grande exemplo que a gente tem são os atletas olímpicos. Como é que eles fazem para que eles possam se destacar? Como é que eles fazem para que eles possam ter nível de competição? De competição. Estou falando que o mercado é competitivo, sim. Para que eles possam se destacar, para que eles possam ser melhor remunerados, para que eles possam ser reconhecidos, eles precisam de mais tempo de estudo. Ponto pacífico. Essa é a diferença. Qual que é a diferença entre o médico e o faxineiro? A diferença é que um leu mais livros do que o outro. As sinapses, e aí falando de sinapses, eu lembro de uma advogada de aventura jurídica, mas deixa para lá. As sinapses são as mesmas, as construções neurais são as mesmas, a capacidade é a mesma. O que muda, a diferença entre o gari e o engenheiro é apenas uma. Um leu mais livros do que o outro. Então, o que faz a diferença entre o melhor e o menos, o ruim ou medíocre, enfim, entre a pessoa comum e o excepcional, é apenas o tempo dedicado aos estudos. O tempo dedicado para que você se torne excelente. E por que tem um cara lá nas Olimpíadas participando, por exemplo, do vôlei, e o outro não conseguiu? Exatamente por causa do tempo de dedicação. Então, o que vai fazer com que você se destaque? É a sua voz? Não é a sua voz. É a sua excelência no uso da voz. Então, aí a gente começa a perceber que praticamente a gente fica num pé de igualdade, guardadas as proporções do que eu estou falando. Claro, tem pessoas que têm um talento excepcional. Já vi moleque que ele começa a estudar piano e parece que ele estuda há 200 anos. Então, tem gente que tem propensões a. Mas o que faz a excelência é um foco concentrado. Aliás, isso já foi dito uma vez. Fizeram uma pesquisa um tempo atrás, não tem muito tempo, uma pesquisa para saber qual era a característica que estava presente em todos os gênios, de todas as eras. Por exemplo, se eu pegasse lá um Mozart, um Beethoven, um Picasso, um Monet, ou, sei lá, digamos que aqui tenhamos um gênio do esporte, enfim, de todas as áreas, qual é a característica? Qual a característica presente em todos os gênios de todas as eras? Aí eles falaram, nós queremos uma característica que a gente encontra em todos os gênios. E a característica encontrada em todos eles é foco concentrado. Então, se a gente tiver foco concentrado, durante os próximos 60 dias, nós vamos apreender e aprender todas as técnicas da fórmula da comunicação envolvente. E aí você vai perceber que o que muda, depois que você apreende e aprende as técnicas e começa a usar de forma intuitiva, quanto mais você estuda através do efeito cumulativo, melhor você fica, até chegar ao ponto em que você consiga pegar um texto e você não se preocupa com as técnicas, você faz umas marcações, pega a caneta, faz umas marcações usando as técnicas que nós vamos passar aqui. O Mário Del Guesso, ele tem... Eu não sei se está na plataforma, mas o Mário Del Guesso fez um vídeo para todos os alunos que ficou encantador sobre técnicas de marcação de texto que são usadas onde? No Senac, né? Na realidade, é uma técnica que é usada em vários lugares. Eu uso isso quando dou aulas no Senac, quando dei aulas na faculdade também, e para todos os cursos. Cada um desenvolve uma técnica e eu aprimorei algumas e passei as que eu uso justamente para facilitar a minha vida dentro da cabine de som. E elas são adaptáveis. Mas aí, você faz isso aqui. Aí você percebe que quando você sabe usar as técnicas, a marcação do texto está lá. Deixa eu ficar mais perto, que o microfone, a partir da semana que vem, nós vamos ter um microfone mais próximo aqui. Aliás, o Blanc está com o microfone bem próximo, o meu está bem longe, que é da webcam. O que nós vamos fazer? A partir do momento que você tem as técnicas,
Não importa se a sua voz é A, B ou C, X, Y, Z. O que importa é a emoção que você vai colocar usando as técnicas. Porque todo mundo vai usar as técnicas. Vai ficar todo mundo igual? Claro que não. O que vai mudar depois disso é a emoção. E é aí que a gente chega na excelência. Você usa técnicas que são conhecidas pelo mercado, reconhecidas, melhor dizendo. Técnicas de excelência, vai melhorar respiração, articulação. A voz vai ficar artística, independente de ser grave, média, aguda. Então, a FCE te ensina como é que você faz para deixar a sua voz artística. E aí, a emoção que você imprime é que vai dar a beleza final, que vai tocar a emoção do outro. E isso é comunicação envolvente. A sua emoção falando com a emoção do outro. E essa conexão acontece. Bom, então, com relação a essa página que nós vamos ter, eu não sei exatamente quais são as regras, como é que vai funcionar, mas que vai acontecer, vai. Até o final dessa turma, a gente está aqui nessa turma. Por quê? Quem que vai estar lá? Vão estar todas as pessoas que dominam as técnicas, não importa a sua voz. Isso é ótimo, porque todo mundo está igual aqui. O que vai fazer diferença, a gente sabe que todas as coisas. Eu tenho um áudio do meu ex-sócio dizendo o seguinte: as turmas eram de apenas 7 pessoas. E ele falava que 2 ou 3 estudavam, as outras não. Imagina, no universo de 7. Então, nós estamos agora no universo de 327, se não me engano, pessoas. Pode ser que cheguemos a 400. Mas então a gente sabe que talvez uns 100 não vão estudar. Está tudo certo, é uma escolha. Mas os que estudarem e souberem usar, a gente vai fazer uma avaliação final, não para saber se a sua voz é boa ou ruim, porque não tem voz boa e ruim. Tem emoção certa e técnicas aplicadas de forma devida. Aí, todo mundo que fala assim, eu sei usar as técnicas, e de fato souberem, eles vão para a plataforma. Não sei exatamente como, mas o critério vai ser esse. Por quê? Porque eu vou poder falar para todas as agências, para as produtoras, para todo mundo que contrata vozes, e eles contratam vozes todos os dias. Eu vou poder dizer, podem contratar. Eu assino embaixo, todos esses que estão aqui sabem usar as técnicas de comunicação envolvente. São comunicadores envolventes. Podem contratar. E eu já estou pensando em fazer até mais. Para incentivar as agências, para que elas contratem os comunicadores envolventes, eu estou pensando em dizer assim, nós temos um grupo de 5 pessoas que vão acompanhar as primeiras 3 gravações de cada um que for contratado aqui, ajudando a entender o briefing, ajudando a discutir o briefing e ajustando o áudio para ver se ele está de acordo com o briefing, para dar segurança para a agência que estiver contratando. Ou seja, isso vai ser bom demais profissionalmente. Por quê? Porque o que nós queremos é que, se você tiver interesse em viver da voz ou trabalhar com a voz, que você tenha amparo, que você seja sustentado e, de alguma forma, a gente encaminha juntos até que você entre para o mercado, se estabilize, cresça, apareça mais ainda, divulgue a sua voz ou fortaleça a sua marca. Essa é a ideia. Já deve ter mais umas 200 perguntas. Essa forma até demorada, mas achei que valia a pena. Sem problema, sem problema. Eu quero pedir desculpas, eu falei que era Ivanildo, é Ivonaldo. Ivonaldo, ok. Desculpa, é Ivonaldo Júnior. Ivonaldo, é isso aí. Ivonaldo Júnior, me desculpa por errar seu nome. O Ivonaldo perguntou, deixa eu ver se foi ele perguntou. Não, eu acho que eu misturei as bolas aqui, eu fiquei preocupado em pedir desculpas pelo meu erro. Tem gente perguntando aqui, ô Marcelo, deixa eu ver, sobre a questão de duração do curso, quanto tempo vai durar o curso, e se esses cursos, se esses diplomas... A sua voz está extremamente chiada, está com todo o chiado do mundo para mim aqui. Está para você também, Mário? Sim, é o link dele. A voz do Mário está limpa, a sua eu estou ouvindo com muita dificuldade. Provavelmente minha conexão. Está me ouvindo agora? Com todo chiado, mas vamos lá. Se falar com toda pausa, bem devagar, a gente vai... Estão perguntando aqui... Desculpa. O pessoal está perguntando se os certificados vão ser enviados pelo correio. Não, ótimo. Deixa eu responder essa primeiro. Foi a mesma coisa com a primeira e com a segunda turma. Funcionou assim. Como é um curso online, a gente tinha... Agora nós temos um aluno que está na Inglaterra. Tem no Canadá, tem nos Estados Unidos. Na primeira turma, na época do Mário do Congresso, nós tínhamos o Fernando Takehara, que mora em Nagoya, no Japão.
Então, a gente teve essa dificuldade, pensamos até no certificado impresso, o físico. Agora, presta atenção nisso. O que nós faríamos? Nós faríamos um certificado, eu ia chegar numa gráfica rápida e falar assim, imprime para mim num papel gramatura, quanto, Delber? 180, 230? 180 ou 220. 220, 180, ou seja, um papel mais grosso. Deixa eu usar um termo aqui, um papel mais grosso. Eu ia imprimir numa gráfica rápida, colocar nos correios e mandar para um aluno, com o risco até de ser extraviado ou não, mas enfim. Todo mundo ia receber sim. O que nós fizemos? Pegamos a arte, aliás, o criador do certificado, do melhor certificado da turma, o criador é Mário Delguercio, minhas reverências, ele é bom demais nisso. Parabéns, Delguercio. Ele fez um certificado. Esse certificado que vocês viram e acharam encantador, ele fez a toque de caixa. Não sei como é que faz uma criação tão rápida ficar tão boa. É muito bom isso. Aí nós resolvemos fazer em alta resolução a mesma resolução que eu ia colocar num pendrive e levar na gráfica rápida, eu mando para o seu e-mail, porque aí sim, você tem duas coisas agora. Você tem a versão dele em alta resolução digital, que você não perde, pode publicar onde quiser, pode mandar para quem você quiser junto com o seu currículo, que seja, mas você também pode mandar por e-mail para a gráfica rápida da sua cidade, eles imprimem e você vai ter o papel em mãos. Perfeito, essa é a ideia. Nós vamos mandar a versão digital para o e-mail de cada aluno. Foi o que fizemos até aqui. Depois tem um detalhe. Caso a gente faça um encontro presencial, ao final, um encontro tipo uma formatura e um grande momento de confraternização e imersão vivencial, aí sim, a gente pode pensar, então, nessa possibilidade de fazer impresso somente para os que estiverem nessa imersão vivencial ou presencial, para fazer uma espécie de formatura, com entrega de certificados. Sessão solene. Aí a gente faz com toda a pompa, com um mestre de cerimônias poderoso, igual tem aqui o Mário Delguercio e o Júlio Franco. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente, sem chiado nenhum. Isso deve ser da minha conexão. Agora está ótimo. Vamos lá, deixa eu achar aqui. O Juliano Trindade, ele está perguntando se vai ter as avaliações, né? Eu pergunto como, Bleno, vou aproveitar e perguntar como vão ser feitas essas avaliações, né? E o Maciel, nosso querido Maciel, está pedindo para você falar, Marcelo, sobre a questão de preencher o formulário que foi solicitado lá nos grupos de WhatsApp. Ok. Avaliações. Quer falar, Mário Delguercio? Quem sabe tudo das avaliações, como é que nós fizemos? Vai ser nos mesmos moldes da histórica. Bom, as avaliações, obviamente, vão considerar o que está sendo passado em cada módulo. Como o Marcelo falou, a questão não está ligada exatamente ao timbre de voz da pessoa, mas sim à utilização das técnicas, a espontaneidade, a articulação, e aí eu recomendo que todos façam o que todo mundo não gosta, que é estudar português, que a nossa língua não é fácil, mas ajuda quem lê muito. E a cada vez que vier um áudio para a gente, provavelmente nós vamos ter 2, 3 opiniões, como o próprio Marcelo falou ainda há pouco. Cada um vai enxergar sobre um ponto de vista. Um vai estar enxergando a qualidade do áudio, o outro vai estar enxergando técnicas, e nós vamos estar dando sugestões de como melhorar essa leitura. Depois, numa fase mais adiantada do curso, a gente pode começar a abrir para textos livres, onde cada um dos alunos poderá interpretar um material que ache interessante, desde que leve em consideração as técnicas que estão sendo ensinadas. E, obviamente, todos esses materiais vão servir de base para, na conclusão do curso, fazer uma avaliação final. Existe no começo do curso um texto, são 5 textos a todos, que nós vamos pedir para que todos gravem esses 5 pequenos textos, e depois, ao término do curso, nós vamos regravar esses mesmos textos, justamente para comparar o antes e o depois e avaliar o quanto cada um conseguiu evoluir. E desde já eu deixo uma dica para todos. A melhor maneira de você crescer nessa área é se ouvindo. Grave,
aproveite o seu celular, pegue textos diariamente, abra um jornal, abra uma revista, leia em voz alta e depois escute. Essa é a melhor técnica para você aprimorar a sua locução. Quem não se ouve não consegue fazer a autoavaliação e muito menos evoluir, porque ele não percebe os erros que está cometendo apenas com os nossos apontamentos. É importante que ele se escute bastante. Tá. Ainda sobre avaliação, uma ressalva. É exatamente isso. O Mário Del Verso sabe muito bem que a gente tem, na turma histórica, ainda 2 grupos de WhatsApp. Um para generalidades e o outro somente para avaliação de áudios. Alguém manda um áudio de comercial, de algum trabalho que vai fazer, e aí todos comentam, e todos fazem sugestões de melhoria. Isso é fantástico, e a gente vai continuar com isso pós-curso. O nosso curso aqui deve ter uma duração de 2 a 3 meses. Eu acho que alguém já fez essa pergunta, eu já respondo. Então, Juliano, mais uma coisa. Ainda com relação às avaliações. É importante que agora, pelo menos pelo menos no nosso primeiro mês, quando a gente for entrar lá para a fase mais avançada do curso, as avaliações de áudio precisam ser feitas somente sobre os áudios relacionados ao conteúdo da apostila. Ou seja, na semana que vem nós vamos estar nos módulos, no módulo 1 e 2, se der tempo. Se não, módulo 1. Então, durante aquela primeira semana, todos os áudios precisam ser sobre módulo 1. Porque senão aí você manda um áudio de um comercial que você vai fazer, ou de um texto que você leu no livro. Puxa, mas ali precisa de técnicas que estão lá nos módulos avançados. Então, no primeiro mês, isso a gente fez em todas as turmas da FCE, né, Mário? No primeiro mês, vamos avaliar somente áudios relacionados àquele módulo. Concentrado. Foco concentrado é o que produz genialidade. Excelência. Então, quais são os áudios? Um pouco de paciência de todo mundo, porque 300 alunos postando coisa, não é fácil ouvir tudo e responder todos, né? A gente pode depois fazer divisão de grupo, enfim. Mas eu vou estar lá. Eu vou estar o dia inteiro, segunda a sexta. De segunda a sexta, avaliação de áudios. E uma aula por semana ao vivo para tirar dúvidas. Então, terminando a avaliação sobre avaliações para o Juliano. As avaliações de áudio vão ser feitas com áudios sobre o módulo da semana. Na segunda semana, suponhamos que estejamos falando sobre o módulo 2. Então, quais são os áudios que vão ser avaliados na segunda semana? Áudios relacionados ao módulo 2. E na outra semana, módulo 3, áudios relacionados ao módulo 3. Lá na frente, quando a gente já tiver domínio das técnicas, antes dos noticiários, a gente já pode começar a analisar os áudios de comerciais, de textos que você está produzindo, um trecho um pouco maior e que não estão nas apostilas, porque aí você já vai saber empregar as técnicas, todas elas. Formulário, o Maciel perguntou sobre o formulário. Qual que é a pergunta? Me perdoe. Você explicar sobre a questão de... Porque, assim, nos grupos de WhatsApp houve uma certa resistência. Entendi. Ninguém melhor do que Mário Del Verso para falar sobre isso. Bom, o pai da criança. É o seguinte. O pai da criança é ótimo. Na realidade, o que nós queremos com isso, primeiro, é ter nesse grupo as pessoas que efetivamente estão interessadas em participar. Não é porque ele é livre que ele é liberal, vamos dizer assim, né? Todos que estão aqui têm um objetivo concreto, que é a sua capacitação, a sua profissionalização. E para que nós daqui possamos também colaborar de uma forma mais precisa, é importante nós sabermos quem é quem, onde está e por quê. Até porque depois que o curso for concluído, nós temos a intenção de colaborar no crescimento da carreira daqueles que realmente demonstrarem interesse e evolução no processo. Como que nós vamos convidá-lo a participar de um banco de vozes se nós não sabemos onde você está? Pedimos um cadastro mais completo e temos a opinião de que quem não deve não teme. Portanto, esses dados são para uso interno nosso, até para que nós possamos dar melhor suporte, para que possamos fazer acompanhamento. Não é para mala direta, não são dados que serão vendidos, esses dados serão todos eles preservados, é único e exclusivamente para nosso controle, tá?
E também para evitar que nós tenhamos aí pessoas que estejam dispostas a atrapalhar mais do que ajudar. Então, que fique claro desde o começo que aqueles que não seguirem os padrões que o grupo está determinando de comportamento, de ética, de respeito, em todos os grupos, eu me refiro a todos os grupos, serão automaticamente desligados do curso. O curso é livre, ele está disponível na internet, qualquer um pode assistir, qualquer um pode baixar, mas aquele ano da FCE social aqui, com aulas, né, eles precisam estar dentro das regras do time para que possam tirar maior proveito. E nós, idem, precisamos de regras para que haja disciplina. Tá? Ensinar 40 pessoas já não é fácil. Imagine trabalhar com 400 ao mesmo tempo. Então, nós pedimos para que todos que estejam realmente interessados em ir para frente com este curso, com essa participação ao vivo, que preencham todos os dados do formulário. Isso é obrigatório. Tá? E que também respeitem as regras de cada uma das salas ou dos grupos, vamos assim dizer, dentro do WhatsApp. Grupo de áudio é só para postar áudios de estudo, não é para ficar jogando piada, musiquinha e outros que tais. Grupo de conversas é para falar sobre as aulas. Tá? Se começar com brincadeira, que não tem nada a ver, outra coisa que também nós dispensamos, nós não, todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima sexta-feira, Jesus está com você. Eu respeito tudo isso, mas são desnecessários dentro do grupo de trabalho, porque são mais postagens que estarão tornando as conversas e impedindo que nós possamos ser mais objetivos e dar toda a assessoria aos participantes. Então, é simplesmente uma medida de cadastro, controle e de comportamento do time todo, não só instrutores, supervisores, monitores e principalmente alunos. Basicamente isso. Então, não tenham medo, esses dados são para uso interno, não serão divulgados de forma alguma. Beleza, deixa eu fazer mais pergunta. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. O Dilermano Dias, deixa eu ler de novo. Eu tenho visão parcial do olho esquerdo, então tem que parar para ler. Dilermano Dias, ele está perguntando se depois dessa turma, né, eu acho que um pouquinho afobado isso, mas vamos lá. Se depois dessa turma vai ter outras turmas. Quem pode responder, Marcelo? Ok. Eu penso o seguinte. Ainda não sei, então deixa eu falar da minha pretensão. A fórmula da comunicação envolvente está pronta? Não, não está pronta. Ela vai evoluir sempre. O Mário Del Verso sabe, ele participou da turma histórica, a primeira turma. Bem-vindo, Maciel. Boa noite. Boa noite. Consegui chegar agora. Estou sendo bem ouvido? Sim, Estou sendo bem ouvido? Está ouvindo bem. Então, o Mário Del Verso sabe quais foram as evoluções da primeira para a segunda turma. Mais conteúdos, inclusive. Então, a nossa ideia é fazer com que não pare de crescer. Até porque o Mário Del Verso já deu a ideia lá na Histórica, e a gente começou a trabalhar em cima disso, né, Mário? Sobre a Universidade da Voz. Ou seja, muito mais conteúdo. Então, a minha ideia é a seguinte, a FCE hoje, ela é livre, ela não é minha, ela é de todo mundo aqui. Eu posso sair e nunca mais voltar para a FCE, que ela continua com vocês, revezando liderança, etc. Então, ela não acaba, porque ela não é minha nem sua. Ela é de todo mundo, de quem quiser entrar. Essa é uma ideia boa. Então, a gente vai ter outra turma. Eu acredito que nós vamos ter várias turmas. E quem que vai conduzir as próximas turmas? Vocês. Porque vocês vão ficar bons nisso. O Mário Del Verso está aqui porque ele é excelente. Ele aprendeu tudo da FCE. Ele sabe cada vírgula de cada técnica da apostila. E aí ele está aqui porque ele tem condições de ajudar. Se eu sair daqui amanhã, o Mário Del Verso pode assumir, o Júlio Franco pode assumir. O Mário Del Verso sabe tudo disso aqui. Se a partir de segunda-feira eu não aparecer mais, por algum motivo, o Mário Del Verso continua. E depois todos vocês vão poder liderar. E assim a gente consegue multiplicar a fórmula da comunicação envolvente. Porque agora ela tem um papel social importante a cumprir. E qual é ele?
elevar o nível da comunicação em nível de país. E a gente consegue fazer isso. Nós temos força para fazer isso. O Ivonildo Júnior está perguntando, eu vou fazer a pergunta da exata maneira que ele fez, né? Se vamos ser nós quatro que vamos avaliar os áudios. Ivonildo, eu não vou avaliar os áudios, tá? Isso fica na mão do Mário, do Marcelo... Do Júlio Franco, do Sidney Matos. Eu não sei se vem mais alguém. Quem vai fazer as avaliações de áudios? Aqueles que já têm pelo menos 2 anos de uso constante e diário das técnicas da fórmula da comunicação envolvente. Não apenas isso, porque senão nós poderíamos trazer todo mundo da turma histórica. Lá tem algumas pessoas que, por um motivo ou outro, talvez por causa de estudos, por causa de... tinha gente lá que falou, não, eu tô estudando para concurso, eu não estou conseguindo me dedicar muito. Tá tudo certo. Mas aqueles que se dedicaram, aprenderam e estão utilizando as técnicas, e a gente sabe muito bem que eles estão ali ajudando nas avaliações. Todos esses são muito bem-vindos aqui. Da turma 2 também, nós temos alunos da turma 2, tem gente lá com uma tremenda de uma capacidade técnica, sabe tudo da FCE, e que se quisesse vir para ajudar na monitoria, seriam bem-vindos. Então, quem serão os monitores? O grupo de monitores não está fechado. A gente pode, até porque o Mário Del Guess falou, gente, são 300, até agora 327 alunos. Como é que a gente faz? Então, se a gente tivesse mais monitores, ótimo. Mas quem são os monitores? São aqueles que já têm conhecimento, deixa eu usar um termo aqui, já tem bastante. Exatamente. Já tem um conhecimento bem consistente. Eu ia falar profundo. Tá, vai profundo. Um conhecimento profundo das técnicas. Eles sabem ouvir, porque é a outra etapa da FCE. Você aplica, depois você sabe ouvir e sabe identificar as necessidades de melhoria e as falhas. Eles são muito bons. O Del Guess está muito bom de ouvido. Então, essas pessoas vão ajudar, porque elas têm competência para ajudar no crescimento do grupo de forma homogênea. Vamos lá. Eu acho que essa pergunta é muito direcionada para o John. Né? Vamos ver aqui. Carolina Andrade, né, do Estrela Sônica, ela está querendo saber se vai ser informado pelo Discord. Né? Eu queria dizer o seguinte, para os alunos, e me corrijam se eu estiver errado. A gente está... Eu não tenho experiência, né? No caso, eu sou mais ligado à parte de áudio e não sou condutor. E quando eu entrei em contato com o Marcelo, e com os outros monitores, a ideia era dar ideias, né? Colocar coisas que fossem bacanas para o curso, para colocar o pessoal, o pessoal poder se mostrar, aparecer, né? E a gente está falando de ferramentas para dar aula, para passar o conteúdo. O YouTube é um bom conteúdo, né? E o John, que é uma das pessoas que está aqui com a gente, né, na parte de... Quando a gente fala monitoria, eu não quero que confunda com o pessoal que faz avaliação, né? A gente está meio que, como me chamaram uma vez, de capataz. Quem poderia dar essa informação sobre o Discord, que é uma ferramenta que não está implementada ainda, a gente vai fazer treinamento com ele, né? O John, fala alguma coisa aí, por favor. Eu conversei com o Marcelo já tem um tempo sobre criar uma plataforma em qual fosse possível que pessoas com conexão lenta, pessoas que não têm disponibilidade para ficar vendo vídeo, pessoas que não têm desejo de usar uma coisa que consuma tanta banda quanto Hangouts ou qualquer outra ferramenta, pudesse usar o curso e que fosse uma sala com uma plataforma com diversas finalidades, além das classes, e desse recursos para controle, certo? E a gente encontrou o Discord, e eu acho que é uma ferramenta sensacional. É uma videoconferência. Porque... eu vim para cá porque a Karina chegou. Eu creio que seja uma oportunidade de... Está fazendo uma apresentação para todos os alunos como que vai funcionar o curso a partir de segunda-feira. Espera um pouquinho só. Eu estou conseguindo ouvir alguém bem baixo. Não, espera um pouquinho só. Continue aí. Eu vejo aqui. E depois eu vou fazer uma instrução para o Marcelo sobre como funciona o Discord ainda hoje. A gente vai conversar melhor. Eu vou passar todos os comandos para ele, porque ele é o mestre do nosso servidor e do curso. E eu preciso que ele
tenha noção do que é possível, dos poderes que a ferramenta dá, para a gente conseguir implementar isso daí. Mas a gente tem interesse sim em implementar o Discord como uma ferramenta de trabalho para o curso, e ela oferece muitos recursos muito interessantes para a fórmula da comunicação envolvente, e a gente pretende fazer uso sim, mas a gente vai implementar isso num futuro bem próximo. A gente só precisa dar uma orientação aí certa, mas o servidor já está aberto. Eu posso até mandar o link lá no grupo depois. Quem quiser entrar pode, a gente já está com o canal livre aberto para conversas, um canal de apresentação, e a gente está soltando notificações lá. Então, sempre que tiver qualquer novidade sobre a fórmula da comunicação envolvente social, vocês vão receber uma notificação lá pelo Discord. Então, é super bom. E para quem não conhece o Discord é uma plataforma de áudio de super alta qualidade, com uma vasta gama de possibilidades a serem exploradas, e a gente gostou bastante dessa ideia. A plataforma ela é acessível tanto pelo navegador no computador, quanto pelo aplicativo em qualquer sistema operacional de celulares. Então, é uma coisa bem acessível, com um consumo de banda muito razoável, até para as pessoas que têm conexão lenta, e que vai permitir que a FCE Social chegue a mais pessoas e mais alunos consigam obter as aulas, mesmo não estando em casa, tendo o computador à disposição e tudo mais. Um comentário, posso fazer? Pode? O John disse o seguinte: o Marcelo é o mestre servidor do curso. Eu vou tirar só o mestre daí e vou falar: o Marcelo é o servidor do curso, porque eu estou aqui para servir. E essa é a minha função. Porque quando a gente tinha um mestre, a gente viu que a gente coloca alguém no pedestal e depois, quando cai, é uma frustração, que é a expectativa não alcançada. Sim. Eu não estou inacessível, como alguns gostam de estar. Eu estou exatamente junto com todo mundo. Eu estou no WhatsApp, todo mundo fala comigo, me interrompe no almoço. A gente está junto e nós somos todos aprendizes. A gente eu coloquei a palavra mestre bem como exemplo para ilustrar a revelação do professor que está trazendo. Muito obrigado. Não, eu sei, foi ótimo. Eu só estou aproveitando para dizer, já nos frustramos quando colocamos alguém no pedestal. Então, eu sou junto com vocês e a gente vai estar sem restrição e de forma acessível. Aqui sim a gente vai andar junto. Esse negócio de colocar, tá lá, não está no pedestal não, porque cai e frustra. Em psicologia, frustração é expectativa não alcançada, expectativa não atingida. É o que está acontecendo com todo mundo aqui, a gente sabe, o dissabor que foi e o amargo na boca que foi saber do dossiê e dessas coisas todas. Então, somos iguais, caminhamos juntos, crescemos juntos e somos uma família de comunicadores envolventes. Ninguém vai ser deixado para trás, todos vamos crescer juntos para que possamos atingir as nossas metas. Ok. Eu queria falar um pouco sobre o Mário já deu uma prévia de como vai ser as coisas como são as coisas dentro dos grupos, né? Então, eu só queria reforçar um pouco, e talvez eu passe por chato, tá? Mas eu espero que, assim, andou acontecendo as confusões dentro de alguns grupos, né? Eu quero reforçar, se eu estiver sendo errado, não tem problema nenhum, vocês entrar aí, me corrigir, Marcelo, Mário, John, Maciel, vocês podem corrigir, não tem dificuldade nenhuma em ser corrigido na frente das pessoas quando eu estiver errado. Então, vamos lá. É o seguinte... os grupos, eles têm fins específicos, né? O Mário deixou isso bem claro, eles têm fins específicos, e eu vejo um pessoal reclamando, eu vou sair do grupo, porque é muita mensagem, tal. Bem, é um grupo, o grupo social, né? O FCE Social, ele tem 256, ele oscila, 256, 257, não sei como é que passa esse 1, né? Porque o limite é 256, mas ele oscila. Então, assim, é muita gente, não dá para pedir muito, né? Um grupo que tem tanta gente assim, não tem mensagens. Então, justamente por essa questão de poder acompanhar o conteúdo, que a gente vai pedir, a partir de meia-noite de hoje, a gente vai pedir para deixar o grupo de chat, de bate-papo, para esse tipo de coisa, envios de imitações, textos, piadas, memes, e deixar os outros grupos, o grupo social, para falar sobre o curso, sobre a aula que tiver corrente naquela semana, né? E o de áudios para avaliação de áudios. A gente vai ser mais rígido, tá? Nessa questão. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, não é porque é livre que pode fazer o que quiser. Infelizmente, essa semana eu tive que
que chamar a atenção de uma pessoa, que ela estava mandando áudios com um linguajar muito pesado. Vocês têm que lembrar que nós temos mulheres dentro do grupo, né? Se elas aceitam ou não esse tipo de coisa, é problema delas. Mas a regra da boa educação manda você respeitar esse tipo de coisa. E não é só mulheres, né? Tem gente que não gosta desse tipo de linguajar. Então, eu peço para vocês que vocês respeitem, né, as regras. Às vezes a gente entra lá meio falando, as pessoas querem caçar briga, vem no privado falar coisa, sabe? E a ideia é organizar, fazer um grupo de pessoas que possam ter boa conversa. Eu já deixei várias vezes no grupo. Vocês podem me mandar conversa no privado quando vocês quiserem, não tem problema nenhum. Se eu ver a mensagem, eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto para alguém que sabe. E se eu não responder, eu peço desculpas. Tenho paciência, porque assim, às vezes eu não estou com o celular na mão, às vezes eu não posso responder. Mas assim, tiver qualquer dúvida que vocês tiverem que eu puder responder, eu me coloco à disposição para vocês, o Marcel também, né? O John também, imagino que também, né? O Marcelo eu não sei, porque eu acho que ele recebe umas 400 mensagens, 400 pessoas mandando mensagem para ele, é muita mensagem, né? É o caminho contrário do grupo. Mas geralmente ele responde, né? Não vou responder por ele. Mas eu gostaria de fazer um adendo sobre essa parte da administração. E o nosso grupo, ele conta com diversos administradores, e eu creio que não seja à toa, né? Então, sempre que algum membro tiver alguma reclamação sobre algo ocorrido no grupo, que não tenha gostado, ou alguma informação, é para procurar os administradores, sim, para a gente poder desempenhar nosso papel como mediadores, né? Eu gosto da ideia. Não alimentem briga lá dentro, porque o objetivo do grupo não é esse. E que a gente conversou é o seguinte: quem quebrar essas regras, tá? Que são bem específicas, como o Mário falou, grupo de social, para conversar sobre as dúvidas do curso, ok? Grupo de áudio para avaliações de áudio e o grupo do chat, né? Para descontrair, tá? A gente vai chamar a atenção uma vez, ok? Vamos entrar, eu não vou ser mal educado, não vou ser estúpido, tá? Vou entrar e falar, olha, não evita isso, tal, mas se for recorrente, infelizmente a gente vai ter que pedir para se retirar ou usar uma palavra mais pesada, banir a pessoa do grupo, né? A gente tem que manter a ordem lá dentro. São 257 pessoas dentro de um dos grupos e é muito difícil se a coisa virar uma baderna. Eu peço desculpas se eu fui grosseiro na minha maneira de colocar isso, mas eu acho que não tem outra maneira de falar. Bom, um comentário sobre isso. Deixa eu ver aqui. Agora 8h42. Deixa eu te falar. Bom, esse grupo aqui está com 88. Nós temos 4 grupos. Deixa eu falar sobre os 4 grupos. Primeiro, dizendo assim, toda essa liderança, com exceção do Mário Del Guercio, do Sidney Matos e do Júlio Franco, a liderança saiu de vocês mesmos. Eu não escolhi a liderança. Eu falei, quem quer ser líder do WhatsApp? Aí o Maciel se prontificou. Não, na verdade, o Maciel criou o grupo. Ele é o criador do grupo, o Maciel Tavares. Quem quer ser o líder... Eu falei, quem quer ser... Eu perguntei para todo mundo, quem quer ser o líder do YouTube para fazer a abertura do Hangout? Aí o Glenn foi lá. Quem quer ser líder? Aí o Discord. O John entrou lá. Quem quer ser o líder? Quem que é o outro? Discord, está aqui. Tá. E, então, essa liderança, vocês mesmos que escolheram a liderança. E os grupos não são meus. Eu não sou dono do grupo de WhatsApp, eu não sou dono do YouTube, até quem está abrindo aí é o Pleno. Eu não sou dono do Discord, eu não sou dono de nada. Eu estou aqui para servir. A gente vai entendendo isso cada vez melhor. Vocês são os donos. Vocês que criaram. E eu estou junto com vocês para todo mundo crescer junto. Então, essa liderança que surgiu de vocês e sem indicação minha, é claro que ela precisa ser respeitada para que tudo ande bem. Então, as decisões que eles tomarem são decisões certas, porque são decisões baseadas no consenso entre eles. Eles falam comigo, mas eu falo, eu já assino embaixo. Por quê? Porque a gente vai procurar ser tranquilos, ser uma família, ter bom senso, ter paciência. Mas a gente só não é bom aceitar o desrespeito, não vale. Aqui a gente não pode ter desrespeito, não pode ter abuso. Vamos crescer juntos para ser um ambiente em que tenhamos prazer em estar nele. Mais uma coisa, o Helder Oliveira estava conosco.
E aí ele abriu um grupo de WhatsApp chamado, agora o nome do grupo é FCE e Tretas da Dublagem. Ele é dono da página Tretas da Dublagem no Facebook. Ele está com 88 alunos lá. Então, nós temos 88 lá e temos 257 aqui. São 2 grupos. Aqui está anotado. O dele, se esgotar bem, se não esgotar, nós temos... Esses são os alunos que vão participar das aulas ao vivo. O Helder Oliveira é o líder daquele grupo, da FCE, e o Maciel Tavares é o líder desse grupo de WhatsApp, que é o FCE Social. É isso mesmo, né? FCE Social. O Helder também. Isso que, inclusive, foi o primeiro também. Foi o primeiro, exatamente. O Helder também gerencia a página do Facebook, né? Ah, não, isso. O Helder Oliveira é o líder do Facebook, tá certo, do curso. Tem razão. Quer ver uma coisa? Nós estamos aqui com o FCE Social. Vamos fazer uma continha rápida aqui, quer ver? O pessoal estava rindo que eu estava fazendo conta, mas 257. Nós estamos com esse número de alunos hoje. Tá de cabeça para baixo, né? Não, tá certo. Tá certo? Não, tá aparecendo certinho, 355. Nós temos esse número de alunos. Tá aparecendo certinho. Ok. Nós temos agora, nesse sábado à noite, 345 alunos. Eu estou encantado. Eu estou simplesmente encantado. Nós vamos fazer um exército. Já é um pequeno exército de comunicadores envolventes. Quando é que isso aconteceu no país? Nunca teve isso. Quem já viu isso acontecer? Um grupo que ninguém está pagando nada, todo mundo está com o mesmo propósito, unidos, estamos unidos para fazer com que a comunicação seja de alto nível, de alto padrão. Onde vocês já viram isso na história da comunicação no Brasil? Nós estamos sendo pioneiros nesse tipo de projeto. Criamos algo que não existia no Brasil, criamos algo que não existia. A gente não quer inventar a roda. Não estamos inventando a roda, porque essas técnicas, elas não foram criadas por nós. Nós pegamos técnicas de vários lugares, mas a nossa forma de fazer acontecer, ela é pioneira. Nós somos uma turma lendária, que temos o privilégio de ter aqui a turma histórica, alunos da turma 2 da Fórmula da Comunicação Envolvente. Ela não recebeu nenhum... É porque eu gosto de dar nomes, né? Vocês já viram que eu dou nomes das temporadas, etc. Então, tem a turma histórica, tem a turma lendária, que é essa, mas como eu não fui monitor da segunda turma, eu terceirizei, então eu não dei nome para ela, mas eu geralmente dou nome para tudo. Vocês viram lá os nomes que eu... ok, né? Não é bom citar, porque o objetivo aqui é outro. Mas, enfim, nós estamos com a turma lendária. Eu não sei qual que vai ser o nome da próxima turma, mas a lendária, ela é apenas essa. A segunda não vai se chamar mais turma lendária. E nós somos pioneiros. Eu estou feliz que estamos juntos. Acreditem, o futuro dirá quem fomos. Nós estamos escrevendo uma história que vai fazer diferença no futuro, que em breve vai chegar. Nós temos também bastante gente, ela que já atua na área de locução, né? A gente tem, eu vou citar alguns nomes e peço desculpas aos nomes que eu esqueci. Nós temos a Alcione, nós temos o Cláudio Júnior, nós temos o Moisés, nós temos o Cláudio, fonoaudiólogo, que dá muita dica dentro do grupo. Esse Cláudio, eu quero conhecer melhor o Cláudio. Aliás, deixa eu fazer o apelo ao vivo. Vamos lá. Tem o Cláudio Júnior também. Como vocês esquecem o Cláudio Júnior? Desculpa, eu sou um senhor de 48 anos de idade. Me perdoa. Acontece. Eu estou mais velho que você, né? Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Na turma passada, nós tivemos uma fonoaudióloga, que foi a doutora Leidmar Gonçalves. Vocês devem ter já visto o trabalho dela ali no curso, né? No módulo de fonoaudiologia. Ela era aluna e deu suporte para os alunos. Ela já era fonoaudióloga do curso em função disso. Eu queria convocar aqui o poderoso e inclonável Cláudio, fonoaudiólogo, para que, na condição de que ele já está conosco, estamos no mesmo barco e com os mesmos interesses, eu sei que ele já tem dado suporte para os alunos e eu queria fazer isso de forma oficial. Está só feito o convite aqui para o Cláudio. Ele vai ouvir, senão vocês passam para ele. Está sendo feito o convite oficial para que o Cláudio, fonoaudiólogo, venha ficar conosco aqui na liderança do curso e nos ajude nas aulas ao vivo com as dicas
poderosas dele de fonoaudiologia para voz, porque nós vamos ter várias perguntas que vão ser feitas e que só ele tem as respostas. Então, Cláudio, você está sendo convocado, quase intimado, para fazer parte da liderança da Fórmula da Comunicação Envolvente, e nas aulas ao vivo, se você puder, e quando puder, você vai ser sempre muito bem-vindo para ajudar nessas discussões. E também nas avaliações de áudio, não, nas perguntas. Eu acho ótimo isso. Porque aí ele vai poder, claro, a gente quer que ele cresça também cada vez mais, mas a gente quer mostrar o trabalho dele e mostrar o resultado do trabalho dele com o nosso grupo. Então, Cláudio está sendo convidado, convocado, intimado a fazer parte da liderança da FCE e nos ajudar com o seu conhecimento. Ele tem muito valor para o nosso grupo. Vem ajudar a fazer a história. Assim, eu assino embaixo com isso. Ele deu algumas dicas no grupo muito valiosas para nós. Eu gostei. Eu queria deixar claro que, assim, a gente está observando todo mundo lá, tá? Eu e Marcel, a gente conversa muito sobre essa questão de comportamento dentro do grupo. Ele me puxa a orelha às vezes, eu puxo a orelha dele às vezes, né? A gente conversa numa boa. Eu queria dizer assim, a gente está observando, tá? Tem algumas pessoas que a gente está pensando em colocar, ajudar, a gente, se tiver disponibilidade, é lógico, aqui a gente está todo mundo fazendo trabalho voluntário, né? É ótimo, todo mundo é voluntário. Então a gente está olhando isso, então assim, provavelmente a gente vai convidar mais alguém, porque a coisa tá... Ótimo, eu acho bom. Mário Del Guercio voltou, ele o que surge. Não, eu sempre estive aqui. Eu posso colocar um adendo nisso? Por favor. Breno? Por favor. Você me permite? Só queria colocar, na verdade, que puxar a orelha é um modo de dizer, né? Visto que o Breno, ele tem quase idade para ser meu pai. Puxa, obrigado. Já vi que eu sou mais velho aqui, hein? Mas agora se engana, viu? Tem cara de novinho. Mas sim, nós temos nos ajudado muito. Eu até já falei isso pro Breno. Eu dei graças a Deus quando ele entrou para a liderança, porque não é fácil, né? E é isso que eu queria colocar. A gente faz isso juntos, a gente tem um nível de respeito muito grande um pelo outro. O que a gente puder fazer aí pela turma para ajudar com esse curso, nós estamos fazendo aqui. E agora eu quero fazer um adendo em cima do adendo. É o seguinte, quando alguém fala assim, eu quero parar de fumar, mas ele fala só para ele, dizem que é mais difícil. Quando ele fala para um grupo de pessoas, ele passa a ter um compromisso com essas pessoas. E, em função disso, ele tem uma pressão, digamos assim, emocional maior. E tende a ser mais fácil conseguir parar de fumar. A mesma coisa acontece quando você fala que vai emagrecer, quando você fala que vai para academia, quando você faz compromisso social. Os coachings falam isso, o pessoal da PNL fala isso. Eu falei isso para entrar agora numa questão relacionada ao Maciel. Maciel, eu queria te fazer um desafio e eu vou fazer publicamente. Se você topar, eu faço, senão eu não faço. Eu tô com certo medo aqui agora. Vamos lá, pode fazer. Traga um papel higiênico. porque, veja, nós vamos... porque se eu fizer isso agora, eu vou te ajudar. Vai ser ruim agora, mas vai ser bom daqui 2 meses. Nós queremos crescer, nós vamos crescer, nós vamos melhorar, nós vamos evoluir. E como você é nosso líder mor, você é o dono do grupo do WhatsApp, o desafio que eu vou fazer agora, já ia fazer lá na frente, na hora do Mineirês. O desafio é o seguinte, até o final do curso, nós precisamos acabar com Marcelo, eu gostaria de falar para vocês que esse vai acabar até o final. Aceita o desafio, Marcelo? Eu não consegui ouvir direito, deu uma chiada aqui de umas 3 pessoas. Ele não conseguiu ouvir direito. Você ouviu, Marcelo? Eu não consegui ouvir qual é o desafio, deu uma chiada aqui. Repete aí.
Eu repito, o desafio é, até o final do curso, que eu acho que vai ter duração de 2 a 3 meses, só que depois ele não acaba, ele continua. Esse grupo de WhatsApp nunca mais acaba. Ele é de vocês. Então o grupo continua, mas as aulas... Não. O desafio não é esse, não. Aqui está ótimo, isso não é desafio. O desafio é, até o final do curso, o Maciel não vai mais usar uma palavra cediça, uma palavra de apoio, que é uma bengala, que é o... olha, Marcelo, eu gostaria de dizer para você que eu estou criando um grupo... esse vai acabar até o final do curso. Aceita o desafio? Eu te ajudo como coach pessoal. Personal coach. Posso explicar sobre isso? Não. Posso explicar sobre isso? Não, nós vamos ter uma aula sobre isso. Não. Ó, a gente tem um módulo sobre isso. Porque todo mundo faz isso. Não, todo mundo não. Mas muita gente faz, mas depois a gente percebe. A gente começa a perceber isso. Tem uma menina que ela me manda áudio, esses dias eu não aguentei. Ela me mandou um áudio de mais ou menos... O áudio dela tinha, acho que 30 segundos. Em 30 segundos, ela falou né. A palavra de apoio dela é né. Ela falou né umas 20 e poucas vezes em 30... É quase 1 por segundo. Aí eu peguei o áudio dela, coloquei e eu peguei uma caneta e comecei a anotar. Né. Anotei, 20 e poucas pessoas. Aí eu mandei para ela assim, eu falei assim, você consegue perceber que em 30 segundos você fala 22 nés? Ela falou, gente, eu não tinha percebido, agora estou com medo de mandar um áudio para você. Eu falei, não, eu estou te ajudando a se livrar do né. Então, eu também estava com esse negócio, ainda tem alguns aqui. De vez em quando eu tenho que me policiar para isso, mas nós temos um módulo específico. E o Maciel, eu sou fã dele, então nós vamos caminhar juntos, porque eu tenho um desafio. Se você falar que aceita, até o final do curso você não fala mais, topa. Eu sei que você... Eu aceito, sim. Mas eu posso falar um pouco sobre isso? Pode. Pode. Você pode tudo, Maciel. Bom, primeiro eu tive minha orelha puxada aqui, então já deu para sentir o que vai ser o curso para todo mundo, né? Ai, você já viu, né? Um negócio interessante. Terrível e assombroso. Um negócio interessante é que eu não tinha, até uns 4 anos atrás, eu não tinha isso. Mas aí eu tive aula com um professor na faculdade, que ele tinha isso pior que eu. Ele falava que é educação, tudo o que aconteceu. O contato com esse homem, eu acabei pegando isso. Eu acho que o nome disso é modelagem. O problema é o né. Pode falar. Então a gente vai ter um módulo sobre isso. Eu acho que o nome disso é modelagem. E eu acho bom você falar o seguinte, eu vou apenas me basear em mim mesmo, mas eu vou me modelar em alguém. Isso eu acho que está tranquilo. Aliás, nós estudamos isso nas 2 primeiras turmas, né, Mário Del Guerço? A gente sempre falou também tinha esse vício. Eu falava né toda hora, e o meu pai, cada vez que eu falava um né, ele respondia. Eu falava assim mesmo. Então, né, ele... Aí parecia um boi mugindo o dia inteiro, né? E eu falava, para com isso, pai. Ele falou, você para de falar o seu né, que eu paro de falar o meu né? E de tanto ele me irritar com o eu consegui perder esse vício. Adquiri outro. Hoje eu percebo que eu falo muito então, e eu mesmo me irrito com isso. Agora, tudo isso a gente vai ver ao longo do curso. Todos nós temos vícios de linguagem, todos nós temos cacoetes. Esse né, nesse caso, muitas vezes é utilizado para pensar. Tem ainda o raciocínio completo, ela está formulando a frase, então ela solta o O americano fala muito né? É comuníssimo os americanos usarem essa expressão só que tem uns que começam a parecer retardados, porque é demais, né? Lembrando que o Del Guerço tem um inglês perfeito. O Del Guerço não tem sotaque. Ele é um norte-americano disfarçado de brasileiro. Ele são seus ouvidos, mestre. São seus ouvidos.
Ele tá Mas aqui como assim, diria o Marcelo, anyway, nós vamos, na medida do possível, trabalhar tudo isso. Eu vou aproveitar o momento, já que eu estou com a palavra, e pedir licença para vocês, para me ausentar dessa agradabilíssima conversa. Com certeza eu estou disponível para vocês no privado, mas o dever me chama. Muito obrigado, muito obrigado. Aproveita ainda para, já que a gente fala em público as coisas, né, para virar um dever mais comprometido, Marcelo, por favor, me chame no Skype, que eu preciso falar com você. Estou colocando publicamente, porque eu já estou pedindo isso já há alguns meses e o homem é muito importante. Estou aguardando a sua chamada, até para a gente acertar alguns ponteiros aqui do UFCE, tá bom? Quando desafio assim não tem jeito. Eu estou marcando uma reunião aqui em Belo Horizonte com o Mário Del Guercio. 2 dias de reunião, então tá bom, já tá feito aqui em público. Peraí, antes de você ir embora, será que eu posso falar de alguém que não está aqui? Se for, aí vai da sua consciência, né? Como diria Platão, se for mal, não fale. Se for bem, fala. É mal, mas eu vou falar. Ele vai me perdoar. É o seguinte, o Bleno está falando que a palavra sediça dele, ou palavra de apoio, que é uma bengala que a gente usa para facilitar, enquanto você pensa, você fala aquilo. Quando a gente elimina isso, o raciocínio fica mais linear, fica mais solto. O Bleno está falando que o dele é o né, o Maciel é o an, o Del Guercio, ele falou que é o né, então, mas ele acabou de falar o an, mas está tudo bem. O Rodrigo Edmilson falou que ele também é. Agora, eu acho que na turma histórica não foi dada atenção para isso. Não, na turma histórica nós não tivemos esse módulo. Ninguém falou sobre isso na histórica, porque esse módulo foi criado... Na turma 2. Aliás, eu criei esse módulo do zero. Não é arrogância e prepotência, não. Eu vi a necessidade, eu criei, quando eu apresentei para o meu ex-sócio, a gente estava no estúdio aqui em Belo Horizonte, ele falou, o que é isso? Eu falei, novo módulo. Mas eu falei, tá no teleprompter, lê que eu monto. E aí deu certo. Então, a turma histórica não teve. Por causa disso, nós temos uma pessoa que eu sou fã dele há desde o ano 2000 eu sou fã dele, há 17 anos, que é o Júlio Franco. O Júlio Franco é nosso líder aqui também, ele é um monitor... Ele está pedindo para entrar no Hangout aqui, ele acabou de colocar no grupo do WhatsApp. Posso falar 10 minutos? Eu ia falar mal, era dele, então põe ele aqui que eu falo na frente dele. Bleno, coloque de novo o link. Isso. O João colocou já. Vamos ver se ele consegue entrar, se aquela limitação vai... A palavra sediça do Júlio Franco é o né. Eu acho que ninguém aqui fala mais do que ele. E eu quero desafiar o Júlio para, dentro de 60 dias, deixar o né. Porque todos os textos dele... o dele é o é. O dele é o é, esse aqui é o e e esse aqui é o né. A gente vai acabar com essas palavras de apoio até o final do curso. Isso é maravilhoso, a leitura fica leve. Todos são. Não, Exatamente. Olha, o Júlio Franco pessoal, eu não quero deixar todos assim meio frustrados, mas as coisas são simples, mas não são fáceis, né? Eu já estou há 2 anos e pouco trabalhando as técnicas da FCE e digo a vocês que muitas vezes eu me perco no meio do caminho. O que acontece? Você só se perde de vez em quando na elisão. Exatamente. Às vezes eu me perco. Não, aí eu vou ser bem honesto com vocês. É por causa da emoção. Tem horas... Exatamente. Tem horas que eu realmente descarto algumas das técnicas, porque dependendo do tipo de texto que você está gravando, as técnicas deixam de ser scroll, ou seja, elas ficam quadradas. Olha eu fazendo merchan aqui. Perdem a naturalidade. Então, a importância das técnicas é justamente você conhecê-las, dominá-las e, acima de tudo, saber qual é o momento exato de aplicá-las. Esse talvez seja o X da questão. Porque se nós formos seguir à risca todas as técnicas, a voz não vai ficar robótica, óbvio que não, mas você vai se sentir um pouco travado, né? Então, de vez em quando, uma elisão, uma trava de glote e outras coisas mais fazem parte da encenação que você está fazendo, do regionalismo, da característica que você quer dar ao texto. Já teve spot que o cliente me pediu para falar errado propositalmente, justamente para dar uma ambientação mais natural para o que o diretor estava querendo.
Mas, repito, são simples, só não são fáceis. E nós já estamos há um bom tempo trabalhando nisso, e eu acho que vai demorar muito para a gente chegar à perfeição, né? Porque sempre novas técnicas e novas observações vão surgir. Ó, o Júlio Franco já está aí. Ele que surge, avante belo. Júlio Franco. Júlio Ferdinando Franco. É um dos mestres. Gente, eu quero parar agora para ouvir Júlio Franco falar uma boa noite dele. Boa noite, Marcelo Rezende. Boa noite, Mário Delgado. Boa noite a turma toda aí dos administradores. Nessa empreitada de colocar essa FCE a todo vapor. Não é isso mesmo, que Marcelo? Mas eu pedi Ah. a entrada para falar justamente sobre esses apoios. Nós estamos desafiando todo mundo. Você é o maior desafiado aqui. Se foi falar mal, ele devia se manifestar. Mas eu já tive um professor que me ajudou justamente em tirar esses apoios, essas muletas. Quer saber o nome do professor? Barack Obama. Oh. Como assim? Fala mais. Pois é, então. O Barack Obama, ele é conhecido nos discursos dele justamente por utilizar bastante as pausas. E ele utiliza as pausas com segurança, sem colocar nenhum apoio, como o Mário estava dizendo, o and then, não é isso, Mário? Então, o Barack Obama, ele se sente muito seguro, né? Não poderia ser outra coisa, né? Ele tem total segurança. Vamos dizer, era o cara mais poderoso do mundo, né? Mas é porque ele tem muita habilidade com a oralidade e com a oratória. Mas a lição que ele me passou foi a seguinte. Estão ouvindo? Ouvindo. Ok. Quando você fala num grupo, numa roda de amigos, perder a palavra, você fica pensando e falando né? Para quê? Para preencher aquele tempo para não perder a palavra. Agora, quando você está lá no púlpito, ou falando, ou dando uma aula, ou fazendo uma apresentação, então não há necessidade de você utilizar essas muletas de oralidade. Por quê? Porque a palavra é sua. Aqui nós estamos respeitosamente ouvindo os nossos colegas até terminar com um ponto final efetivo no seu pensamento. Melhor ficar quieto do que falar bobagem. Isso é bom. O Júlio Franco. Eu não falei nenhum né até agora, hein? Mas já falou 3 Você falou 3 anos. O Júlio Franco, a esposa dele é fonoaudióloga que dá aula para fonoaudiólogos, inclusive na Europa. Me corrija se eu estiver errado. Você está corretíssimo. E hoje, por exemplo, ela está lá em Mendoza, na Argentina, dando um curso lá. Para fonoaudiólogos. Oba, tem festa em casa hoje. Já me garantiu um Malbec já. Gente, o Júlio Franco, eu imagino que todos saibam, mas eu sei que a unanimidade ela não existe. O Júlio Franco, no ano 2000, eu comprei um curso em fita cassete chamado Mega Memory, que eu ficava o dia inteiro ouvindo no carro. Eu vou falar isso depois de novo, quando a gente começar as aulas. Eu chegava no lugar, tinha lá meia hora para começar o negócio, eu ficava dentro do carro ouvindo fita cassete na voz do Júlio Franco. Então, já não sou o mais velho da sala. Imagina, isso foi no ano 2000, foi em 99, ouvindo o Júlio Franco em fita cassete. Um curso com, acho que 14 fitas cassete, que eu tenho até hoje. Aí, eu era apaixonado na voz do Júlio. Um dia, alguém se matricula lá entre os 46 alunos da turma histórica. Na hora que eu ouvi a voz, ela me remeteu imediatamente ao curso do Mega Memory. Eu falei, não é possível. Eu peguei o telefone, ele lembra. Eu liguei para ele e falei assim, você é o cara que faz o Mega Memory? Aí, etc., já estava cansado de ouvir isso. Sou eu. Nós ficamos mais de 1 hora, né? Conversando no telefone.
O Júlio Franco é o narrador oficial da National Geographic, com mais de 1.400 documentários emplacados no Brasil. É o narrador da Discovery, do History. É o narrador mais conhecido hoje no Brasil e procurado. Puxa, ele é a autoridade em narração no Brasil. Eu fico feliz de ter você aqui. O pessoal do chat aqui, o Gilmar Barros falou isso, né? A voz do Discovery Channel. É ele. E o Lucas Araújo falou que o mestre Júlio Franco detém uma voz que inspirou em trabalho que realizei para a TV Unigrande Rio. Só feras. Ô, gente, eu ficava imitando o Júlio Franco no ano 2000, 2001. Eu era um imitador do Júlio, eu tentava imitar o jeito dele falar. Acredita nisso? Tô confessando aqui, ele sabe que eu sou tiete, eu sou fã dele de carteirinha, eu tô lá no fã-clube do Júlio Franco. Eu ouço os áudios do Júlio, aí eu fico esperando falar assim, ele falar, e agora com vocês, Oak Island. Fora as versões brasileiras. Fora, eu comecei no setor de entretenimento para as dubladoras, justamente fazendo as assinaturas dos estúdios, as apresentações e a distribuição, né? E junto com as placas todas, né? Isso como é que era? Versão brasileira o quê? Falam aí. Eu aqui para São Paulo, todos os filmes da Fox, dublado em São Paulo, eu que faço assinatura. Só tem um estúdio que eu não faço essa assinatura, por quê? Porque o dono do estúdio é locutor e ele que faz. Como é que é a assinatura? Distribuição Fox Filme do Brasil. 24 horas. É bom demais. A seguir ocorre entre 16 e 17 horas do dia das eleições primárias na Califórnia. Assistam agora A Volta dos que Não Foram e As Tranças do Careca. Em Brasília, 21 horas e 10 minutos. Colegas, eu já tinha pedido licença, estava aguardando o senhor entrar. Não é porque você chegou, mas eu tenho que sair. Está, então, publicamente colocada aqui a minha solicitação. Marcelo, aguardo você no Skype. Yes. Certo? A todos vocês terem um ótimo domingo. A partir de segunda teremos grandes desafios a serem cumpridos. Obrigado a todos, um grande abraço e nos vemos na segunda, tá bom? Valeu, muito obrigado. Boa noite, bom fim de semana, Mário Delquest. Grande abraço a todos. Obrigado, desculpa. Vamos lá, vamos voltar um pouco aqui. Tem mais perguntas? Porque a gente falou que ia durar 1 hora, mas eu não queria que fosse cansativo, porque depois, quando isso ficar gravado, a pessoa vai falar, puxa, eu não dou conta de assistir tudo isso. Não, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode quebrar em partes, né? Ok? Tá, ok. Eu posso quebrar em partes. Eu queria fazer um comentário. Marcelo, você pode complementar, por favor? Tem gente que pergunta assim para mim lá no grupo, mas se eu não participar do grupo do WhatsApp, eu perco alguma coisa do grupo? Bem, a resposta que eu costumo dar para o pessoal lá é a seguinte, olha, são ferramentas que nós usamos para complementar, né, o curso. Você não perde, o curso é gratuito, você pode assistir as aulas que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser, né? Só que a WhatsApp, ele está meio bagunçado, a gente está dando liberdade porque o curso não começou efetivamente. Você pode enviar suas perguntas, por exemplo, se você está fazendo aula e não está no grupo, você pode enviar suas perguntas via e-mail para o e-mail fcelivre@gmail.com, né? Que eu vou separar e vou passar as perguntas para você ao vivo. Ou, se você não tiver no WhatsApp, você perde essa ferramenta para poder fazer essa pergunta. Fazer o curso. Você só não vai ter acesso a essa ferramenta. Queria que você fizesse algum comentário sobre isso também, por favor. Tá claro. O Júlio Franco está aqui, que ele é da turma histórica. Nós tivemos na turma histórica 46 alunos. Teve um que não quis participar do grupo de WhatsApp. Foi o Fernando Takehara, que mora no Japão. Ele falou, eu não tenho condição, o Japão é muito exigente, as minhas horas aqui, se não são para trabalhar, são para dormir. Eu falei, tá tudo bem. Resultado, ele nunca criou conexão com ninguém. Ele falava comigo só. Marcelo, avalie esse áudio para mim. Mas, resultado, ele desistiu antes de terminar o curso. E hoje ele é amigo daquela turma, ele fez parte da turma e não tem amizade com a turma. E quando eu falo que o Fernando foi aluno da primeira turma, o pessoal fala, quem que é Fernando? Ou seja, você não cria laços de amizade. Eu acho que isso vale tanto quanto o curso. A amizade que a gente está construindo. O Júlio Franco, a gente bate papo. Quando eu preciso de alguma coisa, Júlio, sabe, se eu passar em São Paulo, Júlio, vamos tomar um café. Se vem a Belo Horizonte. O Mário Davi,
O Mário Davi é de Teresina, no Piauí, aluno da primeira turma. Marcelo, eu vou estar em Belo Horizonte tal dia. O que eu fiz? Eu fui lá, me encontrei com ele no shopping. Não, eu fui no hotel buscar o Mário Davi, fomos para um restaurante, levei para o aeroporto. Se ele não tivesse participado do grupo, teria essa ligação? Não teria. Então, qual que é a vantagem de participar do grupo? Você cria laços de afetividade, laços de amizade, laços de comprometimento. Você ajuda pessoas e elas te ajudam. Essa ligação só existe no WhatsApp. É claro, se você fala assim, não, eu já baixei o curso, eu vou estudar sozinho em casa. Da mesma forma como que acontece quando você compra um curso na banca de revistas e vai estudar curso de inglês sozinho em casa. Consegue? Consegue. Como bom data, consegue. Mas se você estiver num grupo, um motiva o outro. A motivação do grupo, ela cria sinergia e cria determinação. Então, estar no grupo ajuda no resultado final e te ajuda no futuro, na hora de você recolocar no mercado. Alguém fala, tá precisando disso. O cara é seu amigo. Então, fazer parte do grupo ajuda sempre, porque nós fazemos parte de comunicadores e o social tem grande relevância para os comunicadores, mesmo sabendo que alguns gostam de se isolar e caminham sozinhos. Sim, Posso colocar um ponto rapidamente? Claro. Do assunto, nós mencionamos o nome de alguns amigos do grupo que já estão na área. A gente esqueceu, é só isso que eu queria lembrar, a gente esqueceu de mencionar a Márcia Seixas. Sim. A Márcia Seixas, ela é da turma do Perpétuo. Ela vem depois da turma 2. E eu já converso com a Márcia Seixas há bastante tempo. Eu sempre respondo os e-mails dela, as perguntas, ajudo, então eu sei que ela já está bastante avançada e ela é profissional da voz. Aliás, tem uma voz fantástica. Ela está saindo da cidade dela, está indo para São Paulo, para se dedicar ao mundo da voz, profissionalmente, viver da voz. Apesar de que ela não precisa disso, mas vai viver da voz assim. Vai ser o novo trabalho dela, porque ela está finalizando um trabalho onde ela mora. Ela está interagindo, entrando menos, está interagindo menos com a tal de mudança, né? Está de mudança. E só queria esclarecer para o pessoal o seguinte: não é homônima, aliás, é homônima, né? Mas Márcia Seixas. Ela não tem nada a ver com Márcia Seixas. Esse é o nome dela mesmo. Alguém me perguntou no privado, falou assim, Márcia Seixas. Ela criou esse nome? Eu falei, não, esse é o nome dela. Aliás, Márcio Seixas é o nome de várias pessoas. Tem dezenas de Márcio Seixas no Brasil. E ela é Márcia Seixas. Enquanto vocês falam, deixa eu só fazer um teste para segunda-feira, eu vou fazer ao vivo. Eu estou querendo ver se essa iluminação, se ela estiver aqui, porque está desligado, se eu consigo, tá vendo? Eu estou perdendo foco por pouca luz. Eu estou querendo ver se essa luz melhora. Enquanto vocês falam com o poderoso e inclonável Júlio Franco, a voz do Brasil, eu vou tentar mexer só na minha iluminação, é rápido. Então, mestre Júlio. Sobre essa interatividade no grupo, é extremamente importante. A gente tem agora essa ferramenta do WhatsApp. Então, antigamente não se tinha isso. Então, para você poder trocar ideia com um colega seu, ou você tinha que ir para uma outra emissora, ou você tinha que marcar um café, ou você... Quer dizer, as coisas eram muito mais difíceis. Então, com a vinda dessas tecnologias de comunicação, isso facilitou muito. Então, é importante que todos estejam no WhatsApp e que possa haver essa interação para que a gente possa trocar ideias e dúvidas. Se isso existisse na minha época, quando eu comecei, né, seria muito mais fácil. Aliás, tudo hoje em dia é muito mais fácil de aprender, é muito mais fácil de treinar do que antigamente, né? Essas tecnologias permitem que você tenha, vamos dizer, acesso a vários grupos, a várias ideias, a várias filosofias de trabalho, né? Então, eu acho importante estar dentro do WhatsApp. Deixa eu colocar você numa fogueira. Fogueira, tem que trocar esse fogueira. Agora, depois que eu comecei a mexer com curso, dar uma assistida na... Só para você ter uma ideia, você está falando fogueira, né? Hoje de manhã entrou uma repórter ao vivo na Rádio Bandeirantes
estava tendo o programa de manhã, né, na Rádio Bandeirantes AM, e ela estava lá no encontro do ministro Gilmar Mendes, com o pessoal aqui do Ministério Público, tinha lá uma palestra, e aí o pessoal marcou uma manifestação fora para recepcionar o Gilmar Mendes. Aí ela falou assim, olha, o pessoal vai receber o Gilmar Mendes aqui em São Paulo com tomates. Tomates, né? Com tomates. Você falou fogueira, então, uma repórter da Rádio Bandeirantes. Então, fica tranquilo. Pode falar, Manuel. Bem, Júlio, eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Eu tenho a minha técnica de estudo, né? Eu estou fazendo 3 cursos online, né? Perfeito. São bem extensos. Estou fazendo um de CEO, um de produção musical, com um grande amigo meu, Paulo Anhar. Abraço, Paulo. Estou fazendo também o UFCE. Então, eu tenho a minha mecânica de estudo, né? Eu gostaria que você, vide que as aulas serão semanais, a gente vai disponibilizar o conteúdo semanalmente, que você desse dicas como o pessoal estudar, né, para essa situação, como faz para estudar cada módulo que a gente foi liberando durante as aulas, porque isso é importante. Tem gente que não tem essa disciplina, né? Uhum. Tá, olha, eu acho não. O fundamental para você ser um bom profissional da voz é você ter um bom combustível para desempenhar esse papel. E qual é o combustível da voz? É o ar, né? Então você, e para se pronunciar corretamente as palavras, você tem que ter uma boa articulação. Então, todo dia é treino de respiração e treino de articulação. Esse é o segredo da boa comunicação, da boa oratória, da boa locução, da boa narração. Então, todo dia você tem que fazer treinamentos de respiração para melhorar a sua capacidade respiratória e a administração da emissão desse ar. Então, esses são os estudos que devem ser feitos diariamente. E, claro, a leitura em voz alta. A leitura em voz alta é fundamental para quem quer se comunicar, seja um narrador, seja um locutor, seja um apresentador, um mestre de cerimônias ou um palestrante. Fundamental que tenha a leitura em voz alta perfeita. Se não tiver essa leitura em voz alta perfeita, ele vai ser um profissional da voz capenga. Isso é fantástico. Eu criei um curso de leitura em voz alta, básico e o avançado. Redigi cada linha daquilo ali, criei aquele negócio como sendo uma estratégia. Porque na época que nós fomos lançar o curso... Deixa eu pôr para trás. Na época que nós fomos lançar a Fórmula da Comunicação Envolvente, existia um desafio. Qual que era o desafio? Meu ex-sócio falou assim, não, se não tiver leitura fluente em voz alta, não pode ser meu aluno. Eu falei, mas então ninguém pode, porque a gente não está conseguindo encontrar. Em 47 pessoas, achamos um no presencial. Só um tinha leitura fluente em voz alta. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse gap. Vamos criar o curso de leitura em voz alta, porque aí todo mundo, então, vai poder ser aluno. E aí eu redigi, fiquei aqui uma semana fazendo o curso, coloquei no teleprompter, ele gravou, e o curso funciona demais. Eu falei para vocês, eu encontrei aqui agora, né, eu estou revendo a Semana da Dublagem. Nós fomos ao ar com 3 edições da Semana da Dublagem, eu acho que nós temos 7. Mas tem um dublador lá do estúdio, ele estava lá no estúdio do Wendel Bezerra, eu falei 12, mas na verdade são 13. Eu ouvi o depoimento dele. Ele ficou por 13 anos trabalhando em dublagem, fez o curso de leitura em voz alta e falou, gente, eu dei um salto no meu trabalho em dublagem fazendo o curso de leitura em voz alta básico. E nós temos aqui o básico e o avançado. Então, Júlio Franco, quando ele fala, eu paro para ouvir. Exercícios de respiração e exercícios de leitura em voz alta são condição sine qua non para quem quer chegar à excelência. Então, todos os dias você faz exercícios respiratórios e nós temos ali com a fonoaudióloga, um módulo de fonoaudiologia, o exercício de aquecimento, desaquecimento de voz, e temos o curso de leitura em voz alta. Todo o suporte que você precisa está ali.
em paralelo, a gente estuda as técnicas, os módulos. Então, 2 coisas que você precisa estudar, nem que seja 10 minutos por dia. 5 que seja. Exercício respiratório, leitura fluente em voz alta do curso, que já está na plataforma para vocês, e o módulo da semana. Primeiro assista aos vídeos, depois pega as apostilas. E aí a gente vai fazendo as interações. E ainda caso existam dúvidas, a gente tira nas aulas ao vivo. Sim, e não pode se esquecer justamente do que você falou, né? O aquecimento, o alongamento, o aquecimento tanto vocal quanto mecânico do aparelho fonador é fundamental para você dar sequência nesses exercícios, né? Principalmente os exercícios de... Então, fundamental, começar com relaxamento, alongamento e aquecimento vocal e mecânico. Depois, os exercícios de articulação e de respiração. É essa sequência básica, todo dia é dia de fazer esses exercícios, né? Essas atividades. Se for o caso, a gente poderia pedir para o Júlio, se você quiser, se fizer sentido para você. Talvez na primeira aula, que vai ser segunda-feira, para dar uma demonstração daquilo que você faz. O aquecimento e o desaquecimento que você faz. Pronto, claro. Então, primeira aula, nós vamos ter uma demonstração de como é que você faz isso, porque isso é fundamental fazer todos os dias. Aí você fala assim, ainda estou em dúvida. Então, a dúvida vai acabar na primeira aula, nessa segunda-feira. Júlio Franco demonstrando. O Júlio Franco, ele é exímio nisso. Ele vai fazer, eu vou assistir aqui, porque ele é muito bom nisso. Não, eu tenho que falar a verdade seja dita, né? Contra fatos não há argumentos, Júlio Franco. Eu também tenho um mentor para isso tudo. Quer saber qual que é o meu mentor? Quem é? Demóstenes. Olha só. Demóstenes da Grécia? Da Grécia. Você ouviu aquele meu vídeo lá no YouTube, né? Então, foi com ele que eu aprendi, né? Nossa. Então, segunda-feira, aquecimento e desaquecimento vocal com o poderoso e inclonável Júlio Franco, a voz do Brasil. A gente vai falar do Demóstenes e do Calístrato. Nossa, gente, vai ser... Então tá, então prepara isso aí para segunda-feira. Tá preparado, já tá na cabeça já. Ah, eu sei, ele domina. Vamos lá, Breno, mais alguma coisa? Eu tenho mais 5 minutos, pessoal. O pessoal tá mandando umas perguntas aqui. Eu vou cometer a grosseria de falar o seguinte, são questões que a gente vai ver nas outras aulas, tá? Eu acho que o importante isso vai cair na parte de elisão, tá? O pessoal tá perguntando sobre vogais, aquela coisa toda. Então, assim, não sei se nos módulos lá para frente. Não, tá bom. Então a gente fala disso quando tiver um módulo sobre isso, Sim. Outra coisa que eu queria dizer, para falar para todos, né, pessoal, segunda-feira, estejam com o curso já assistido e lido. Primeiro e segundo módulos. Encontros consonantais, e qual que é o outro? O outro é o R, deixa eu ver aqui. R vibrante. R vibrante. Exatamente, encontros consonantais e R vibrante. Vamos falar sobre os dois na segunda-feira. Depois vai ser dificuldade relativa, que vai ser na semana seguinte. E a gente fala sobre aquecimento e desaquecimento com o Júlio Franco fazendo a demonstração daquilo que ele faz todo dia, porque ele é um profissional que cuida da saúde da voz. Isso é verdade. O Júlio Franco cuida da saúde da voz, até porque se ele não cuidasse, ele ia sofrer muito, porque a esposa dele é fonoaudióloga e ele ia se dar mal. Pois é. Então. Ia ser puxado a orelha. Então não tem jeito. E não é virtual, não, é pessoal, é presencial. Então, pessoal, eu peço alguma questão para mim, Bleno? Alguém fez uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Pessoal, mandem perguntas pro... Eu tenho mais 5 minutos. Para a gente fechar, porque já está dando 9h30. Já está dando quase 2 horas de cacetada. O Júlio Araújo está pedindo para perguntar para você, Júlio. Desculpa, apaga tudo. Lucas Araújo está pedindo para perguntar. Para quem? Para o Júlio, né? Okay. Se algum trabalho seu de narração foi contestado pela emissora. Não, nenhum. Graças a Deus. Você tá vendo? Isso, não, tá, eu vou dar um nome para isso. O nome disso é excelência profissional. Por isso que ele está como monitor, porque nós estamos buscando a excelência. O seu trabalho, imagina, 1.400 narrações sem nenhuma contestação.
Isso aí eu vou te falar. Contra fatos não há argumentos, eu repito. O Rafael Souza está falando. Deixa eu comentar, Marcelo, isso é um trabalho em conjunto, né? Então, a gente faz uma narração, mas já vem todo um trabalho preparado, né? Que é o trabalho da tradução, e depois daí a adaptação no estúdio do texto, né? Se houver algum problema ali de métrica, ou de palavras repetidas, ou, no caso, por exemplo, de uma conversão de unidades diferente, que não bate, por exemplo, de milhas para quilômetros, que isso é muito comum. Então, você sabe que eu sou engenheiro mecânico, então, quando tem unidades, graus Fahrenheit, milhas, enfim, todas as unidades americanas, eu faço a conversão ali na hora para ver se bate com aquilo que o tradutor fez. Bom, a partir do momento em que a gente faz a narração, isso depois passa pelo controle de qualidade do estúdio, né, para checar se está tudo em ordem, se não tem nenhum problema, uma saliva, algum barulho no estúdio, algum problema técnico, né? Se tiver, volta, a gente corrige. Então, esse detalhe é importante também, é o nível de correção que tem o trabalho depois de feito. Eu, graças a Deus, tenho muito pouco índice de correção. Então, porque eu procuro ser o mais preciso possível, né? Tanto em colocar na onda é colocar em cima do narrador, do colega americano. Você coloca a narração exatamente em cima dele, começa com ele e termina com ele. Porque isso tem a ver com a edição de imagens. Às vezes, você pega aí um documentário ou outro que o narrador termina depois que a imagem mudou, a imagem daquele assunto. Então, isso é prejudicial para a plástica do documentário. Então, você tem que terminar em cima. O History, por exemplo, é um canal que exige em cima da onda, eles falam. Ou seja, você tem que narrar exatamente em cima da onda, como se fosse uma dublagem. Então, esse índice de controle de qualidade, para mim, é pequeno. Existe? Existe. Mas, graças a Deus, o controle de qualidade pega e manda para a emissora já 100%. Então, por isso que não teve nenhuma rejeição da emissora. Agora, uma observação sobre as aberturas dos filmes, do título, da assinatura. Eu, quando faço a minha abertura, quando eu falo o título do filme, eu procuro já dar o tom do filme. Se o filme é um filme de comédia, a voz vai para cima e alegre. Se é de romance, ela vai soprosa e carinhosa. Se ela é de aventura, ela vai com a voz de aventura, com a voz meio que faltando ar, né? Dando aquela emoção. Então, eu procuro fazer isso. A Globo, algumas vezes, já chamou a atenção do estúdio para o Júlio Franco não fazer isso, principalmente quando era o 24 Horas lá do Kiefer Sutherland. Mas eu sempre dava uma pitadinha de emoção. Isso é bom demais. Ali você não pode usar voz projetada e voz plena, nunca usa, né? Desculpa, não entendi, Marcelo. Voz plena e voz projetada, eu acho que não cabe na narração. Não, acho que não. Na narração ou na abertura? Não, nas narrações, a plena e a projetada, eu acho que elas não entram, né? Não. A voz no documentário, ela é, vamos dizer, eu digo que ela é mais universal possível. A narração é que explora toda, vamos dizer, a habilidade do profissional da voz, porque ali você tem que utilizar todas as ferramentas. Eu acho, na minha opinião, é o trabalho mais completo que tem, junto com o de apresentador de programa ao vivo e o de palestrante. Fazendo uma analogia, o que é a natação para o movimento de todos os músculos do corpo é a narração para o uso de todas as técnicas da locução, é isso? Sim, exatamente. Por quê? Porque você vai ter que ficar 50 minutos segurando a sua audiência. É claro que a imagem... E uma
tensão, do começo ao fim tem que criar tensão. Né? Sim, é claro que as imagens ajudam, efetivamente, a música ajuda, mas o locutor tem que contribuir e muito para que a audiência permaneça no canal. Senão vai zapear. Bom demais. Sim, porque se você faz uma narração monótona, né, uníssona, você perde o interesse, né? A plateia perde o interesse. E um abraço, né? Por isso é aquela questão do ponto final que a gente já... Nós vamos discutir esse negócio. Gente, vocês vão aprender demais com o Júlio Franco em relação a alguns detalhes de narração. Eu queria fazer uma proposta, Leno, Maciel, John e Júlio Franco. Responder mais uma pergunta para a gente não ter o dissabor de o Júlio Franco ir embora, a gente ficar aqui. A gente fecha e depois faz outra, ou responde lá pelo próprio grupo oficial da FCE, que está sob a coordenação de Maciel Tavares. Júlio, são duas perguntas para ser chato, eu ser chato, né? Porque então, mais duas perguntas e a gente sai, que eu sei que o Júlio tem que ir embora. Mas elas não são ligadas à nossa primeira aula, tá? Então, a primeira pergunta é do Rosenberg Wagner. Ele gostaria de saber se o trabalho de locução tem que ser feito no estúdio ou se consegue fazer locução em home studio. Acho que 90% hoje, né? Uma narração é impossível ser feita em casa. Eu tenho um colega que faz uma narração para documentários, mas é só um que eu conheço aqui em São Paulo. Eu nunca vi. Hã? Eu nunca vi, sempre vejo só em estúdio. Já a locução... Não, a locução comercial é 90% ou mais, né? Sim, principalmente aqui em São Paulo, por causa do tamanho da cidade e das distâncias dos estúdios, né, um do outro. Então, o profissional tem um home studio, né, que dê suporte suficiente para sair um áudio de qualidade. Mas não há necessidade de você fazer investimentos enormes em equipamentos, em microfone, etc. Porque o que vale é a sua voz, efetivamente, e o seu estilo de locução, que é o que o cliente vai comprar. Posso fazer de forma didática aqui? Eu vou usar o chutômetro, de forma bem empírica e sem certeza de números, mas eu vou chutar, eu acho que eu vou ficar próximo. Eu poderia dizer que 95, eu estou chutando mesmo, só para assim. Você entender o que a gente quer dizer? Júlio, me corrija se eu estiver errado. 95% de todas as narrações oficiais são feitas em estúdio, 95% de todas as locuções comerciais são feitas em casa. Eu diria que 99% de todas as narrações são feitas em estúdios. Perfeito, é isso aí. E 95% da publicidade, mas 90% da publicidade é feito em casa. É feito em casa. Ok, exatamente. A resposta melhor é essa. Só para vocês terem uma ideia, tem um colega que vocês devem conhecer, locutor publicitário, que ele só faz no estúdio, ele não faz em casa. Que é o Ferreira Martins. O Ferreira faz em casa. Não, ele faz na agência, ele faz no estúdio. No estúdio, né? Exatamente, ele faz no estúdio. Mas a maioria hoje faz, até porque, por exemplo, suponhamos, você está em viagem, e aí, você está em viagem, você não tem aquele estúdio, você vai correr atrás de um estúdio, você está viajando como turista, eu vou lá para Joinville, eu vou lá para Califórnia, enfim, onde eu chego, eu tenho que mandar um texto, o que eu faço? Eu pego um estúdiozinho portátil, uma estrutura portátil, gravo e mando. Então, hoje é muito prático isso. A resposta é que você pode ter seu home studio e vai ficar muito bom. Por isso que eu te falei que os locutores, o que é mais importante, a voz e o estilo do locutor. Porque, por exemplo, o Pão de Açúcar, o Extra, a Vivo, tem o seu locutor oficial e ele viaja num final de semana, viaja de férias, uma semana, etc., mas a agência pede uma narração, pede uma locução. Fazer aquela locução, se ele estiver aqui em São Paulo, se ele estiver em Joinville, ou se ele estiver na Califórnia, ou estiver em Londres, ou estiver na China, em qualquer lugar que ele estiver, ele tem que fazer essa locução. E ele leva um kit portátil, e geralmente esse kit portátil é um telefone celular e um microfone Apogee na maior parte das vezes. E isso é o suficiente para mandar de qualquer parte do mundo essa locução
para colocar no ar no dia seguinte, no Extra, no Pão de Açúcar ou na Vivo. Isso aí. Nesse caso, não precisa nem de um notebook. Se você tiver um celular e o microfone apropriado, você já grava de... Então, a única coisa que você tem que levar extra é só o microfone. Exatamente, um apogee. O João está tomando água, gente, olha lá. Água que parece suco de ameixa. Um apogee do iPhone. Agora, Breno, tem a segunda pergunta aí para a gente. É mais simples, acho que essa você tira de letra. A Estrela Sônica, que é o nome que ela entrou aqui, né? Ela falou o nome lá atrás, mas o texto está muito lá atrás. Então, vamos lá. A Estrela Sônica, ela fez uma pergunta que é o seguinte, ela quer saber, ela disse que é uma pergunta boba, e apesar da pesquisa que ela fez, ela não conseguiu entender a diferença de uma locução para uma narração. Você pode explicar para ela? A gente denomina locução quando geralmente vai até 3 minutos, que é um vídeo institucional. 3, 4 minutos. Hoje não existe vídeo institucional com mais de 3 minutos que ninguém aguenta por causa da nossa rapidez. Tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. Então, eu diria que a locução vai até 3 minutos. Uma narração, ela parte daí para frente. A partir de 5, 10 minutos já começa a ser uma narração. E, geralmente, a narração é de documentário. Então, um documentário, seja ele real ou seja ele fictício, ele dura acima de 15, 20 minutos. Aliás, pode colocar aí, 23 minutos, que é o horário, que é o tempo de um documentário que vai na grade de meia hora. O de 1 hora tem 52, 53 minutos, que vai na grade da televisão por 1 hora. Aí são inseridos os comerciais, a publicidade nesse tempo para dar os 60 minutos, né? Ok. A Estrela Sônica, o nome dela é Caroline Andrade. Então, agora a Caroline Andrade, e assim todos os outros que estão nos ouvindo, não tenham insegurança nem vergonha de fazer nenhuma pergunta. Porque a pergunta pode ser, vamos dizer, uma pergunta simples, uma pergunta boba, mas outros podem ter essa pergunta também. Pode passar pela cabeça. Ninguém é obrigado a saber tudo das coisas, né? Mesmo que seja uma coisa bem simples, a gente vai responder. Então, não pode deixar de fazer nenhuma pergunta. Todas as perguntas são importantes, principalmente porque a pessoa, naquele momento, não sabe o que está acontecendo, não sabe como é aquilo. No caso dela, qual é a diferença entre uma locução e uma narração? Eu diria também que a grande parte das locuções ocorre entre 15, 30 e 60 segundos. São os 3 tipos de locução comercial, né? 15 segundos, 30 segundos e 60 segundos. As agências fazem campanhas... É o padrão de veiculação das mídias. Isso, exatamente. Então, eu espero ter respondido as perguntas aí. E, mais uma vez, eu reforço, todas as perguntas são importantes. Não é isso, Marcelo? Perfeito. Já pensou? Quem queria saber que um documentário de meia hora tem um texto de 23 minutos, porque tem os breaks. Um documentário de 1 hora precisa ter uma narração de 52, porque 8 minutos são para os breaks. Perfeito. Essa pergunta é minha. Vamos finalizar? Vamos, deixa eu só fazer um questionamento aqui. Essa é uma pergunta minha, que eu quero fazer para o Marcelo, para o Júlio. Eu queria ter feito ela quando o Mário estava aí, mas não deu. É o seguinte, eu sou mais da área de música, produção musical, gravação, né? E muitas das coisas que eu aprendo, eu acho que se aplica nessa parte de locução. Por exemplo, lá dentro dos grupos, eu vejo que existe uma preocupação muito grande com o equipamento, né? O pessoal tem uma preocupação, ela acha que aquele microfone Telefunken vai fazer a diferença, que ela vai fazer uma ótima locução com aquele puto equipamento, com aquele Macintosh. Eu costumo dizer o seguinte, em música, né, o que importa é você fazer música. O equipamento é uma ferramenta. Então, assim, às vezes o cara quer comprar um senhor microfone e aquilo vai aumentar o resultado dele, o desempenho dele nas gravações em 5%, né? Vale a pena você aumentar 5% adquirindo um equipamento muito caro? Eu digo que não. E, assim, eu gostaria que vocês comentassem. Eu vejo uma preocupação muito grande com essa parte, né,
de equipamento, e isso acaba desviando a atenção, porque a pessoa, o que ela faz? Ela compra um senhor equipamento, compra uma senhora interface de áudio, um senhor microfone, fica lá que nem um maluco aprendendo, e a parte importante, que no caso seria a música, e no nosso caso aqui, a locução, o treinamento, aprender, fica de lado. Eu já vi pessoas, você até citou o caso de gravar num iPhone, um microfone da Apogee, eu já vi casos de pessoas no YouTube que os caras gravam que você fala, não acredito, o cara gravou com iPhone, né? E eu já vi pessoas que gravavam com senhores equipamentos que ficou uma porcaria. Então eu queria que vocês dois tecessem comentários a respeito disso, por favor, para a gente finalizar aqui nosso Hangout. Posso falar? Por favor. Segue, Marcelo. Ok, tá aqui, acabei de abrir. Porque enquanto você está falando, eu estou digitando aqui para fazer uma pesquisa no site da B&H, que fica ali na 9ª Avenida, em Nova York. Eu já comprei muito lá, então eu conheço aquilo ali, e para mim é uma referência de primeira linha, sabe, de produto bom, produto legítimo. Eu entrei em contato com o Ricardo Juarez, que faz as chamadas para o Fantástico, por exemplo, ele foi voz do Batman e tal. Eu falei, Ricardo Juarez, que microfone que você está usando? Ele falou assim, estou usando o Rode NT1A. Eu estou aqui agora no site da B&H olhando o preço hoje. Se você fosse comprar esse microfone hoje, está aqui. Rode NT1A, $229. Esse é o microfone que ele usa. Poderia usar um de $8.000, sei lá quantos, $4.000? Poderia. Ele usa um de $229 e está com a voz do Fantástico. Pronto. Aí, o meu ex-sócio, ele usa para fazer os comerciais nacionais, para fazer qualquer trabalho para todo o Brasil. O microfone que ele usa é um Rode Podcaster, USB Broadcast Microphone. $229, por incrível que pareça, é exatamente o mesmo valor. Então, os grandes locutores que estão emplacando comerciais nacionais sem rejeição estão usando microfones de $200. Para que você vai comprar mais caro do que isso? Essa é a minha resposta. Coloca aí, Marcelo, por gentileza, o Apogee. Vamos lá. Apogee. Que vai estar em torno de $200 também, né? Inclusive, me permita elogiar o seu microfone, Marcelo, que você usa para gravar o dossiê. Um microfone Sony, eu comprei também na B&H. Aqui, o Apogee, olha a coincidência. Aqui, Apogee na B&H, BIH, está $229. Olha a coincidência, os 3 microfones, $229. Então, esse que eu estou usando, qual que é? Deixa eu ver aqui, Sony URX. P3. Quanto que ele está aqui? Aqui. Eu comprei um conjuntinho que está mais caro. O conjunto dele, com 2 canais, está aqui, é o que eu comprei, ele está $1.593. Tá bem assim. Caro, hein? Paguei caro. Nos Estados Unidos você acha ele mais caro. O problema é que eu fiquei com medo de comprar. No Brasil, eu fiquei inseguro de comprar. Mas você encontra dele aqui por R$3.500. Mas, enfim, ele tem uma qualidade realmente. Por gentileza. Por gentileza. Reparem-se, olha lá. Ele é o lapela que eu faço externa, tá? Qual que é esse? É ele, gente. É o próprio aí. É o próprio. Esse é o que você usa. Fica uma voz maravilhosa. E tá aí, ó, $220. Deixa eu ver aqui no Mercado Livre. Então, aqui eu vejo que existe uma... as pessoas, elas... a maioria, não estou querendo dizer todos, né? Elas têm uma preocupação, ela acha que um puto equipamento vai fazer ela ter um desempenho melhor. Eu acho não é isso que vai resolver. O que vai resolver é o estilo e a boa articulação e administração do ar que sai do seu aparelho vocal. É isso que é o fundamental, é o seu timbre, é a sua maneira, o seu jeito, o seu estilo, é isso que vai vender, né? A sua pegada, efetivamente.
Que é como, por exemplo, ganhar 1 milésimo de segundo na Fórmula 1. O cara investe milhões de dólares, né, para obter 1 milionésimo de segundo mais rápido do que o outro carro. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, não adianta você investir num equipamento caríssimo se você não tem, vamos dizer, habilidade de pilotar esse equipamento da melhor maneira possível. Trocando em miúdos, se você pegar o equipamento do Pavarotti e der para o Tiririca gravar, vai sair a voz do Tiririca, né? Pronto. Falou tudo. Terminamos com a filosofia plena. Gente, vamos finalizar? Vamos para a rodada final. Marcelo, o que o pessoal tem que estudar para essa aula de segunda-feira? Ok, vamos estudar 2 módulos. Encontros consonantais e R vibrante. Eu não tenho certeza de que a gente vai conseguir estudar os 2 módulos na segunda-feira. Eu acredito que sim. Principalmente porque, se vocês aproveitarem o final de semana ou a segunda-feira, eu acho que vai sobrar poucas dúvidas. Eu vou bater na tecla de alguns detalhes importantes e a gente vai ter a semana inteira, de segunda a sexta, aliás, de segunda a segunda, para estudar depois e tirar dúvidas na sala de aula. Ou na própria os 2 sites, nas 2 grupos de WhatsApp. Agora, Marcelo, o pessoal também tem um módulo do leitura em voz alta, né? Todos os dias. Leitura em voz alta é obrigatório para quem quer ser um comunicador envolvente, para quem quer trabalhar com a voz. Dublador, locutor, professor. Leitura em voz alta é o alicerce de qualquer uma das profissões voltadas para comunicação, para o uso profissional. É isso mesmo. Respiração, leitura fluente em voz alta. Que o Júlio Franco vai demonstrar na segunda-feira. Isso. Quem não puder participar, vai ficar gravado. Eu agradeço muito a participação. Foi um prazer estar com vocês e poder tirar as dúvidas dos colegas que estão aí nos assistindo. Muito obrigado. Estar com vocês nessa mesa, tá bom? É uma honra. Obrigado, Júlio. Obrigado. Tenha um ótimo domingo amanhã. Obrigado, Júlio. Obrigado, John. Obrigado, Maciel. Obrigado, Pleno. São quantas pessoas aí agora? No finalzinho tem quantas, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Terminamos em 30 segundos. 24 pessoas. Ótimo. A gente deixa gravado e manda o link para todo mundo. Um detalhe só. Último. Pediram para você enviar novamente, Maciel, o formulário para as pessoas preencherem. O link do formulário. Tá bom? Viu, sim. Assim nós saímos daqui hoje. Oi? Assim que nós terminarmos aqui, eu envio. Perfeito. Muito obrigado. Tenha um bom sábado, todo mundo. Tenha um bom final de semana. Na segunda-feira a gente se encontra ao vivo aqui. Forte abraço para todo mundo. Muito obrigado, equipe maravilhosa. Abraço.